Aí eu fiz uma tabelinha bem feia aqui. Então, ó, os átomos que têm poucas camadas, que estão camada 1, camada 2, camada 3, são átomos que são pequenos. Então, camada 1, camada 2, camada 3. Lembra que são 7. Vamos fazer assim. 1, 2, 3 são os pequenos. O 4 é o médio. E os 5, 6 e 7 são os grandes, né? Porque são um número ímpar. Então eu vou fazer 1, 2, 3 são os pequenos. 4 é o do meio. 5, 6 e 7 são os grandes. Ou seja, os átomos pequenos sofrem maior eletronegatividade, porque como eles são pequenos, o núcleo atrai o último elétron, como puxando o último elétron, com uma força maior. Então eu vou falar que os átomos que estão aqui em cima na tabela periódica são os átomos que possuem maior eletronegatividade. Ok essa ideia? Agora eu vou te dizer uma outra palavra, que é uma palavra que se chama blindagem. Precisa lembrar dessa palavra o resto da sua vida? Só se você for milionário, tiver que blindar o seu carro, brincadeira. Sem graça. Mas enfim, a blindagem ela vai servir para a seguinte situação. Lembra que, ó, tá vendo que eu fiz o nosso risco mais ou menos aqui. Por quê? Porque quando você chega na distribuição eletrônica, nessa região aqui, ó, quando aparece o subnível D, observe que, ó, dentro do S só cabe 2, dentro do P só cabe 6. Dentro do D cabe 14. Então, se eu tiver que construir um átomo, ó, se eu tiver que construir um átomo e eu construo o átomo muito mal, você já percebeu? Então eu vou fazer 1, 2, 3. Então eu vou colocar elétron dentro do 1. Vamos falar que no 1 só cabe 2. Dentro do 2 cabe 8. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dentro do 3 cabe 18. Então percebe, gente, que quando eu faço isso, ó, eu não sei, eu não estou contando não, tá? Estou colocando um monte aqui, não sei se deu 18. Percebe que esses elétrons, eles criam uma camada muito grande, porque esse 10 aqui, ó, é um número muito grande para ficar na frente do núcleo. Se o núcleo quiser conversar com alguém que está aqui atrás, ele vai ter que ficar olhando e esses caras passando na frente. Esses caras ficam passando, ele está olhando para cá, ó. Vamos falar que ele quer conversar com esse aqui. Ele quer olhar, ó, esse aqui, ó, esses 2 estão passando na frente, esses 8 estão passando na frente da linha dele de visão e esses 18 estão passando na frente da linha dele de visão, da linha de visão dele. Então perceba que quando eu tenho a camada 3, que é a camada que tem muito elétron, ela cria uma blindagem que dificulta a atração do núcleo com o último elétron. Então, se eu tiver depois do 3, ó, depois do 3 vem o 4, tá? Depois do 3 vem o 4. Ou seja, se o núcleo quiser olhar para esse cara aqui, ele vai falar, ô, você aí que está na camada 4, você que está longe de mim, está distante. A atração que ele vai fazer com esse cara é pequena.